E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, 4 matérias para você ficar bem informado nessa daqui, tá? Olha só, primeira matéria, você vê que hoje eu tô direto e reto, como é que se diz? Sem enrolação, por enquanto, né? Mas vamos lá. O Japão continua na lista, tá, dos Estados Unidos em relação a manipulador cambial, tá? Isso quer dizer que ele esteja? Não, mas ele está com suspeita em relação aos Estados Unidos, tá? Então, essa é a primeira matéria. Segunda matéria. Houve um aumento nos gastos com alimentação de forma muito excessiva aqui no Japão. Tanto que o cálculo do coeficiente de Engel ultrapassou os 30%. O que isso quer dizer? Vou trazer isso para você já. Tá? Trump ganhou nos Estados Unidos. Beleza. Tá gerando uma série de dores de cabeça, assim, de preocupações. Porque enquanto ele não assumir e começar a fazer as coisas, é tudo especulação. Aí é isso que está gerando uma série de dor de cabeça. E eu vou trazer isso para você aqui nessa matéria também. Tá? E por último, o governo japonês ele começou a fazer certas revisões. Igual na parede, no caso de 1.060.000 ienes. Tá? Que existem vários tetos, tá? Aqui no Japão. Tem aquele da parede de 1.030.000 ienes. Tem de 1.060.000 ienes. Então está tendo essa revisão aqui. E nisso o Ministério se juntou para poder falar sobre as pensões. E nisso ele começou já a definir as pensões para os estrangeiros também. Como é que vai ficar o sistema de pagamento daquela parte da restituição. Então aqui ele definiu muita coisa já. E se você quiser ter como é que fala assim, um pouco mais de certeza, agora é a hora. Porque como ele definiu, basicamente na hora que ele bater o martelo, vai ficar isso aqui. Tá? Então aqui foi só a reunião, basicamente, já juntando os partidos ali, para definir os parâmetros. E os parâmetros foram definidos. Tá? Só que isso aqui vai ser a última matéria. Então vamos começar aqui, né, no caso do Japão na lista dos Estados Unidos em relação a manipuladores cambiais. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos manteve o Japão em sua lista de monitoramento sobre práticas cambiais em um relatório divulgado, alertando contra intervenções desnecessárias no mercado de câmbio. Japonês, mas por que você está relatando isso? Porque é aquela velha história. Mercados que têm suspeitas ganham menos crédito. Crédito que a gente fala assim, em questão de certeza, em questão de credibilidade. Tá? E nisso dá uma série de problemas, porque outros países começam a não acreditar naquele país e nisso cortam certos créditos ou não liberam certos créditos. Então isso dá problema? Dá um certo problema. Tá? Por isso que eu já estou trazendo isso para você, já para você ter uma ideia. E, eu já estava esquecendo, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal. Tá? Vamos lá, continuando. No relatório semestral, o departamento disse que o Japão tem um superávit comercial significativo com os Estados Unidos e um superávit em conta corrente, que deve realizar intervenções, aí ele abre aspas, dizendo: apenas em circunstâncias muito excepcionais com consultas prévias apropriadas. O que isso quer dizer? Que o Japão ele come na mão dos Estados Unidos. Que o Japão, antes de fazer qualquer intervenção de mercado, ele precisa consultar os Estados Unidos. Se os Estados Unidos, não, nós deixamos você fazer essa intervenção, então você pode. Caso contrário, não. Se você fizer uma intervenção por conta própria, você vai estar na minha listinha de manipuladores cambiais, como o Japão está. Então já dá para você ter uma ideia que os Estados Unidos praticamente ele manda no Japão. Se alguém tinha alguma dúvida, agora não tem mais. Mas continuando aqui. O governo japonês e o Banco do Japão, no caso o BOJ, conduziram intervenções de compra e venda do iene em abril, maio e julho, após a alta depreciação do iene. Foi quando o iene começou, deu uma despencada de uma vez, né? Como é que se fala? Aí o dólar subiu muito, vocês lembram que o dólar chegou a 160. Ontem
O dólar chegou a 156, tá? Dá para você ter uma ideia. Por isso que eu já havia avisado que o troço ia começar a subir de novo. E você vê que está subindo. O relatório disse que Tóquio é transparente, entre aspas, tá? Com relação às suas operações de câmbio, observando que divulga seus resultados de intervenção todo mês. É claro, ele come na mão dos Estados Unidos, então ele tem que avisar, ó, preciso fazer tal coisa, você libera? Então você vê que ele é transparente, né? China, Coreia do Sul, Singapura, Taiwan e Vietnã, Alemanha também estão na lista de monitoramento. Nenhum parceiro comercial foi designado como manipulador cambial sujeito a sanções rigorosas. Tá? O Departamento do Tesouro disse que a China não tem transparência em suas intervenções de mercado de câmbio e que a economia chinesa está cada vez mais dependente do investimento industrial em meio a uma contração contínua no investimento imobiliário. Isso é fato. Tá? Porque foram os movimentos da China. A parte imobiliária da China continua em baixa. Tá? Então, a parte estatal, no caso assim, o governo chinês, ele falou que vai colocar altos incentivos. Você vê que a parte automobilística da China, no vídeo passado, ele comemorou a marca de 10 milhões de carros elétricos fabricados. Então você vê que por um lado está caindo, mas pelo outro ele está tentando agitar assim, acelerar os ganhos para tentar equilibrar a balança. E nisso por isso que ele fala que investimento industrial está aumentando, investimento imobiliário está caindo. Tanto que, se eu não estou enganado, eu não lembro se era 80 a 90%, né, que deu valor de queda na parte dos imóveis na China ali. Então você vê que está caindo muito a parte imobiliária, porque o povo está sem grana. O povo está sem grana para investir. Então você vê que não é qualquer um agora, né? O relatório submetido ao Congresso 2 vezes por ano avalia países e regiões com base em 3 critérios. Superávit comercial bilateral com os Estados Unidos. Então se ele está com, como é que fala assim, ganhando a mais que os Estados Unidos, tá? Na parte de ganhos assim financeiros, um grande superávit em conta corrente, intervenções unilaterais e contínuas no mercado de câmbio. O Japão tem 2. Tá? Porque intervenções unilaterais e contínuas no mercado de câmbio o Japão não tem, porque ele tem que relatar aos Estados Unidos. Mas o Japão tem um grande superávit em conta corrente. Tanto que no último relatório do PIB o Japão estava no azul. Então você vê que ele tem um superávit e ele tem um grande superávit comercial em relação aos Estados Unidos. Só que o que vai acontecer com o Trump agora, isso vai se lascar. Porque o Trump vai colocar uma série de impostos em cima, que eu já vou trazer isso nessa matéria também. O Japão estava fora da lista de monitoramento dos relatórios de junho a novembro do ano passado, mas foi colocado de volta em junho. Então você vê que o Japão está na lista, está no zoinho ali dos Estados Unidos. E com isso, tá, o Trump vai ficar de olho, vai pra caramba. Tá? Vamos molhar o bico. Vamos lá para a matéria do coeficiente de Engel. O coeficiente de Engel, que mede a proporção das despesas alimentares ou alimentícias, depende da pessoa, da forma que quiser falar, tá? Nas despesas de consumos das famílias, subiu para um nível elevado, indicando um aumento de preços dos alimentos que estão exercendo pressão sobre os orçamentos familiares. O impacto faz-se sentir-se em vários locais. Há casos em que, no caso assim, aquelas cantinas de escola tiveram que limitar o número de reservas. De acordo com a pesquisa do orçamento familiar do Ministério de Assuntos Internos e Comunicações aqui do Japão, as despesas com alimentação para a família de 3 pessoas foram de, em média, 93.130 ienes para agosto desse ano, um aumento de 4,9% em relação ao mesmo mês do ano passado. Então já dá para você ter uma ideia que por pessoa dá para uma pessoa gastar mais ou menos numa média de 30 mil ienes com alimentação, de acordo com o governo. Tá?
Então dá para as pessoas ainda juntarem dinheiro no Japão? Dá. Dá, só que é aquela velha história, a pessoa não pode ficar comendo fora. Eu canso de falar. Quer juntar dinheiro? Dá para juntar ainda dinheiro? Dá. Só que ela tem que fazer alimentações em casa. Aquela ideia de ficar vivendo de churrasco, cerveja e pagode não vai rolar. Porque tem que cortar certos gastos. Eu canso de falar isso no canal. Excluindo dezembro, quando ocorrem muitos eventos de Natal, como o Natal, você vê que tem festa, tem o Natal, tem o Bonenkai e tem outras festas, assim, pro lado de dezembro, assim, principalmente em fábricas e etc, né? Essa é a primeira vez desde 2000 quando as estatísticas podem ser comparadas com despesas mensais com alimentação ultrapassaram os 90 mil ienes. Olha só. Então você vê que o gasto com alimentação aqui no Japão está subindo cada vez mais. O coeficiente de Engel, que indica a proporção de despesa alimentar nas despesas de consumo da família, foi de 30,4%, o mais elevado desde 2000. Além disso, a média de janeiro a setembro desse ano é de aproximadamente 28%. O número é mais alto em 42 anos, desde 1982, quando comparado às estatísticas anuais de famílias com 2 ou mais pessoas. Então já dá para você ter ideia, tá? Que de acordo com esse coeficiente aqui, de janeiro a setembro, houve uma inflação de 28%. Isso é básico, tá? Então só no gasto com comida, em questão inflacionária, 30,4%. Então já dá para você ter uma ideia que não dá para brincar, tá? Então se você quiser ficar brincando nessa parte, você pode até fazer, desde que você ganhe muito, tá? Mas se você pensa em juntar, ter um pé de meia, em fazer investimentos, tem que cortar gasto. Por mais que você ganhe muito, você tem que cortar gasto. Porque você sabe que aqui no Japão, quanto mais você ganha, mais você paga imposto. Então, quanto mais o governo te tirar de imposto, menos sobra para você fazer investimentos. E nisso, com as coisas subindo, o governo, mais a inflação comendo tudo, o que você vai fazer? Tá? Então, você vai ter que olhar, como é que se fala assim, ganhos por fora que o governo não precisa ficar sabendo. Por que você acha que muita gente está cancelando o My Number que está atrelado à parte médica? Por causa desse tipo de coisa. Porque estão tentando escapar da coleira eletrônica, que é o My Number. No Brasil, futuramente, vai ter o Drex. No Japão, nós temos o My Number. Né? Olhando para as tendências mensais do coeficiente de Engel, o mais baixo desde 2000 foi 19,7% em março de 2005. Desde então, tem estado geralmente em uma faixa média de 20%. Desde então, manteve-se um nível elevado na faixa, né? Dessa faixa de 20%. No modo geral, quanto mais baixo for o coeficiente de Engel, mais elevado será o nível de vida. Olha aí. Então, você viu que quanto mais baixo, dizendo ele aqui, melhor será o nível de vida. Mas os recentes aumentos nos preços dos alimentos parece estar excedendo pressão sobre os orçamentos familiares. Então, você vê que aqui já fala que deflação é bom, por outras palavras. Mas você vê que não. Para as outras pessoas a inflação é boa. Mas para a pessoa comum você vê que é o contrário, que a deflação é boa. Então, como é que você diz? Quem sou eu para discutir com alguém? Canso de falar, né? Eu gosto muito mais da minha paz. Se a pessoa falar para mim, japonês 2 mais 2 é 5, eu falei, tá certo. Eu concordo na hora, porque eu prezo mais minha paz do que eu ficar batendo boca. Não faço isso mais. O índice de preços ao consumidor para outubro, né, no caso de outubro, em 23 distritos de Tóquio, que é um indicador avançado e para todo o país, é um valor abrangente preliminar, excluindo os alimentos frescos, que estão sujeitos às grandes flutuações devido ao clima, foi de 107,9, com base de 100, com um aumento de 1,8% em relação ao mesmo mês do ano passado. Só para outubro, hein? Isso. O preço dos alimentos e outros bens continuam a subir, fazendo o preço, né, global que fala assim, no país inteiro.
com o preço dos alimentos, excluindo alimentos frescos, aumentando 3,8% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Hoje eu fui fazer compra. O Daikon, que antigamente nós pagávamos 100 ienes, está 200, dobrou o preço. O cabotiá, 1.800. Olha que doideira, o cabotiá inteiro, 1.800. Uma cabeça de brócolis, 300 ienes. Uma cabeça de repolho, que antigamente nós pagávamos Hyakuin, 300 ienes. Então as coisas assim, os alimentos frescos que eles falam questão de flutuação, estão bombando os valores. Então dá para você ficar fazendo, como é que fala assim, firula, dá para você ficar fazendo frescura? Não, não dá. Tá? Então dá para você fazer refeições, entre aspas, mais baixas que o mercado normal? Dá. Só que é aquela velha história. Você vai ter que colocar a mão na massa. Tá? Não tem muito chora-me-dói. E aproveitar o famoso horário do Hangaku. Tá? Aquele selinho de descontos ali até de 50%. É aquela velha história que eu sempre, quando saio com minha esposa, eu falo, ó, se for para olhar o Hangaku, olhe com pelo menos 30%. Porque aqueles de 10%, eles só tiram o imposto, o chorrizê. Ele refresca alguma coisa? Não, não refresca. Com 30% a mais, no caso de desconto, aí sim a coisa começa a ficar boa. Mas, aquela velha história, se você não conseguir achar com menos, vai no que dá. Mas se você puder optar, que às vezes dá para escolher, tá? Pegue sempre o maior, até 50%. Apesar que eu já vi aqui no Japão, tem alguns supermercados que estão dando até 70%. Dependendo do produto e dependendo do horário que é. Tá? Então isso é bacana, pô, pra caramba, tem que aproveitar. Tá? Mas vamos mudar aqui. Tanto que saiu até uma matéria de 2 minutos e tanto. Ó, falando do Trump. Tá bom, né? Porque isso aqui foi só um gostinho. Porque o Trump falou 60% para a China. Só que ele falou que ele quer mais. Se a China pisar na bola, ele falou que ele vai colocar até 1000% na China, se puder. Tá? Então, vai dar problema para o Japão? Sim, por isso que eu estou trazendo essa matéria para você. Porque se der uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, o Japão vai ficar no fogo cruzado. Porque os dois maiores parceiros comerciais do Japão é a China e os Estados Unidos. Aí o Trump vai falar, ó, Japão, você faz tal coisa, porque se você não fizer, nós vamos considerar você como inimigo. Então o Japão vai ter que fazer, como eu falei na parte da manipulação cambial ali, que os Estados Unidos fica de olho no Japão. Basicamente o Japão come na mão dos Estados Unidos. Só que nisso ele compra briga com o maior parceiro comercial dele aqui na Ásia, que é a China. Aí dá problema? Dá problema. Foi igual que o Japão viu, tá? Que na hora que a China falou assim, não vou comprar mais produtos marinhos de você por causa da água de Fukushima. O Kishida pulou dessa altura, porque estragou todos os planos dele. E nisso muita gente deixou de ganhar dinheiro, né? Os pescadores. O governo japonês tinha que dar dinheiro para sustentar esses pescadores e etc. Então ficou nisso. Tá? Então teve mais gastos do que lucro. Então tem muita, como é que fala assim, decisão que o governo toma que as pessoas que não olham as matérias, não acompanham, não ficam sabendo. Mas o governo tem muito gasto, mas muito mesmo. Por que você acha que o governo ele está começando a mexer na parte das pensões e etc? Porque ele vai ter gastos. Porque ele vai perder dinheiro com essa revisão do teto de 1.030 ienes, 1.030.000 ienes, 1.060.000 ienes, 1.780.000, né, se fosse uma mudança. Então o governo vai perder muito dinheiro com isso. Então ele precisa repor de alguma forma. Tanto que não nessa matéria, tá, mas vai ser numa outra, eu vou trazer para você que o governo já está sinalizando aumento de impostos. Sim, o governo já começou a sinalizar. Só que eu não vou trazer não nesse vídeo, tá? Porque não dá para encaixar nesse. Mas no próximo eu vou trazer. Mas vamos lá. O presidente eleito Trump, que se denomina o homem das tarifas,
Já dá para você ter uma ideia, né? Durante a campanha eleitoral, fez uma série de declarações ameaçando tarifas adicionais, alegando o objetivo que era proteger as indústrias transformadoras, tá? No caso onde que a grande maioria dos brasileiros trabalham aqui no Japão, que é a indústria transformadora, e os empregos nos Estados Unidos. O que acontecerá em relação às tarifas? Então eu vou trazer isso para você aqui. O Trump anunciou repetidamente sua intenção de introduzir várias tarifas adicionais. A plataforma política do Partido Republicano salienta que o déficit comercial dos Estados Unidos, excluindo o fator de serviços, do setor de serviços, aumentou em mais de $1 bilhão por ano. Isso é óbvio. Também com a taxa de juros que eles têm, isso aqui é o quê? Né? Como é que fala assim? O Fed americano levou os juros americanos lá para as alturas, isso aqui é o quê? Aumentou muito a dívida, não tem jeito. E apela por uma reparação através de imposição de tarifas uniformes sobre produtos importados de países estrangeiros. O Japão está no meio, por isso que eu estou trazendo para você. Em relação às tarifas, Trump anunciou em agosto que iria impor uma tarifa de 10 a 20% sobre os produtos importados de países estrangeiros. Isso um país que ele considera legalzinho, tá? Porque vai ter lugar muito pior. Por que eu estou trazendo essa matéria? Porque isso aqui vai afetar o Japão diretamente. Tá? E algumas empresas vão ser afetadas diretamente e indiretamente. Igual aqui ele vai começar a falar do México. Teve a última empresa japonesa que eu trabalhei aqui, antes de eu detectar essa hérnia, ela tinha uma sede, é uma empresa lá de Kakamigahara, tá? Não vou dar o nome, tá? Para evitar dores de cabeça futura. Só que ela tem uma sede, ela construiu uma sede no México. Então, tanto que quando tinha as reuniões mensais, o Chatio ia lá e falava dessa fábrica dele no México lá também, e explicava que não sei o que. Então tinha muito serviço no México. Então, com o Trump fazendo isso aqui, e essa fábrica é uma autopeça. Então o Trump fazendo isso aqui, ele vai afetar essa fábrica diretamente lá no México, que vai afetar o que indiretamente aqui no Japão. Isso só nessa parte do México. Porque dependendo, se diminuir o serviço lá no México, e aí como é que vai fazer? De muitas esboços de peças que saíram daqui do Japão para ir para lá, não vão mais. Então já dá para você sacar. Mas ver que vai dar problema? Isso vai dar problema. Tá? E, infelizmente, como é que se fala assim, vai afetar essa empresa de Kakamigahara que eu trabalhei? Sim. E eu falo infelizmente porque foram uma das melhores empresas que eu já trabalhei. O chefe era muito bacana. O chefe era muito humano. Né? Ele não era daquele tipo escravagista que ficava dando chicotada, que vinha falando meio que berrando. Não. O cara era totalmente humano. Eu gostava muito de trabalhar lá. Só tive que parar por causa da hérnia. Não teve jeito. Né? Mas vamos lá. O México é onde o Trump assumiu uma postura dura. Além dos baixos custos trabalhistas, muitas empresas estabelecem bases de produção porque as exportações para os Estados Unidos não estão sujeitas a direitos aduaneiros se determinadas condições forem atendidas. Em outubro do ano passado, havia aproximadamente 1.500 empresas japonesas operando lá no México. E o volume de investimentos do Japão tem aumentado nos últimos anos. No discurso do dia 4 desse mês, o Trump afirmou: se não pararmos o fluxo criminoso e de drogas no México para os Estados Unidos, imporemos imediatamente uma tarifa de 25% sobre todos os produtos importados do México. Em relação a essa ideia, ele continuou dizendo: notificarei o presidente do México no primeiro dia de sua posse. E se não houver melhora, ele aumentará gradualmente as tarifas para 50%, 75%, 100% e sucessivamente. Em relação à indústria automobilística, no discurso no mês passado, ele argumentou que fábricas de grande escala estavam sendo construídas no México e carros baratos estão sendo importados, no caso do México, né, para os Estados Unidos. E que protegeria a indústria automobilística nacional impondo uma tarifa de 200% nos carros importados no México. Então é aquela velha história. Se a Toyota estava mandando carro do México para os Estados Unidos, a Honda, Suzuki e outros vai cair do cavalo.
Então você vê que essa empresa japonesa que eu trabalhei, né, essa multinacional que eu trabalhei lá em Kakamigahara, que tem sede no México, ela vai ser afetada, vai, porque era uma autopeça. Olha aí. Então você vê que vai afetar o emprego para muita gente. Tá? O troço vai ficar muito esquisito. Pera, só um minuto. A garganta tá pegando. No mês passado, o Trump também destacou que os fabricantes chineses estão construindo instalações de produção no México e tentando exportar os carros para os Estados Unidos, acrescentando. Aí ele disse: se necessário, imporemos tarifas de 100%, 200%, até 1000%. Então você vê, se ele colocar isso nos produtos chineses, ele vai criar briga com a China. O pau vai torar. Tá? Não permitiremos que os fabricantes chineses vendam carros nos Estados Unidos, disse ele. E ele apela que cada fabricante para que fortaleça sua produção nos Estados Unidos, dizendo: a única maneira de eliminar tarifas é criar uma fábrica nos Estados Unidos onde você possa trabalhar. Era isso que Kishida deveria ter feito aqui. Por que disso? Porque toda grande fábrica que ele criar lá, ele vai gerar empregos para os americanos. Olha aí. E era isso que eu falei que o Kishida tinha que ter feito aqui, na época que o Kishida estava no poder. Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu cansei de falar que o Kishida deveria ter trago investimentos para o Japão, não ter escoado dinheiro do Japão. Foi totalmente burro, né? Mas você vê que a cabeça do Trump, como é que funciona diferente. Por outro lado, no que diz respeito à China, o país planeja abolir seu tratamento de nação mais favorecida, que proporciona um tratamento comercial preferencial, eliminando gradualmente as importações de equipamentos eletrônicos, aço e produtos farmacêuticos, ao longo de 4 anos, reduzindo sua dependência do país. Vou ler de novo. Tá? Por outro lado, no que diz respeito à China, o país planeja abolir seu tratamento de nação mais favorecida, ele vai cortar esse tratamento, que proporciona tratamento comercial preferencial, eliminando gradualmente as importações de equipamentos eletrônicos, aço, produtos farmacêuticos, etc., ao longo de 4 anos. Então, basicamente, vai cortar laços de, como é que se fala? De comércio com a China. Então vai ficar tenso? Pô, pra caramba. Vai dar uma guerra comercial do cão. E o Japão vai ser afetado? Vai. Tá? Escreve o que eu tô te falando. Além disso, numa entrevista da Fox News, transmitida em fevereiro desse ano, ele foi questionado sobre relatos que iria impor uma tarifa de 60% na China. E ele disse: pode ser mais do que isso. Além disso, em resposta a uma entrevista à mídia americana, ele disse: se a China invadir Taiwan, imporemos, vamos colocar tarifas de 150 a 200% na China. Então você vê que ele está ameaçando a China para tudo quanto é lado. Então você vê que o negócio pode ficar esquisito? Pra caramba. Aí, Taisuke Kasai, pesquisador visitante do think tank nos Estados Unidos, né, CSIS, né, que é o Centro dos Estudos Estratégicos e Internacionais do escritório de Nova York da JETRO, né, que é a Organização do Comércio Externo do Japão. Kasai disse que, dado Trump implementou muitas medidas tarifárias durante seu primeiro mandato, foi aquilo, já havia explicado isso aqui no canal, que realmente ele taxou o Japão várias vezes. As empresas automobilísticas tiveram que fazer altas paralisações aqui no Japão por causa desse tipo de coisa. O Trump ele meteu mesmo, sem dó. Isso porque ele fala que o Japão é aliado, imagina se fosse inimigo. Ele salienta que existe uma grande possibilidade que os Estados Unidos imporem tarifas adicionais à China e ao México, bem como tarifas uniformes visando todos os países, incluindo os aliados como o Japão. Então no Japão ele já tem um risco de 10 a 20%. Isso é no mínimo. Tá? Ele acrescentou que há uma relação de metas de tarifas e quando serão introduzidas, há muitos pontos
claros nesse ponto. Por isso que se torna muita especulação. E nisso o mercado fica todo alvoroçado. Esse é o grande problema. Tá? Aí nisso dá muita especulação. E Trump, que é um negociador, está usando as tarifas como um trunfo de maneira ameaçadora. E está tentando negociar com os parceiros comerciais. E também existem cenários de uma decisão, né, que vai ser tomada. Só que nisso, como um efeito rebote, pode aumentar muito a inflação nos Estados Unidos. E com os juros altos dos Estados Unidos, você já sabe o que vai dar dependendo. Pode ser que dê um grande problema de recessão. Tá? Então pode ser que se o plano do Trump der um efeito contrário, os Estados Unidos vai para o brejo. Tá? Então vamos ver cenas do próximo capítulo. Mas continuando, além disso, ele destacou que há uma preocupação crescente com as políticas tarifárias para as empresas, inclusive as do Japão, e falou sobre como se preparar para um futuro, dizendo: avaliar o impacto de cada tarifa, cada parte tarifária na sua empresa, como 5%, 75%, né, 10%, 75% não, 7,5%, e depois estimar os custos que devem ser preparados para reconstruir a cadeia de abastecimento, quando as tarifas forem efetivamente impostas. Porque vai dar mais efeitos de inflação. E nisso vai acontecer o que? Dependendo da situação da empresa, menos pedidos, menos manutenção dos empregos das pessoas aqui no Japão, que é menos horas trabalhadas, dependendo, pode ser que leve a demissões ou cortes de contratações e uma série de outras coisas. Então, pode ser que dê um cenário muito feio, Tá? Por isso que eu já estou trazendo isso de antemão, por quê? Para você se preparar. Tá? Como é que eu me preparo para isso, japonês? É aquela velha história. Ou você monta um negócio, ou você estuda para melhorar seu valor de mercado, ou você começa, investir em alguma coisa. Renda fixa, renda variável. Mas invista, não deixe dinheiro parado. Tá? Só não deixe o dinheiro na poupança, pelo amor de Deus. Seja no Brasil, ou seja no Japão, a poupança não está rendendo nada em relação a outros investimentos. Tá? Então, não faça isso, pelo amor de Deus. Agora vamos para a última matéria aqui. Essa daqui é a que mais, basicamente, deveria as pessoas tomarem atenção agora. Porque isso aqui vai pegar praticamente o futuro de muita gente aqui. Tá? Muita gente vai estar incluso nisso aqui. Começou uma discussão no Conselho do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar aqui do Japão sobre os requisitos salariais para as pensões dos empregados, tá? Que, se abolidos, eliminariam o muro de 1.060.000 ienes. Tem que tomar cuidado, porque eu já vi que teve gente que divulgou esses valores errados, tá? Então, muito cuidado na divulgação desses valores aí. Embora houvesse muitas opiniões de que deveria ter sido abolido, mas também havia opiniões que apelavam para uma consideração cuidadosa no momento da abolição, né, pelo que está sendo considerado ainda. Os requisitos para os trabalhadores de meio período, aqueles arbeitos e etc., que se inscreveram no sistema de pensões de funcionários, que são para não estudantes que trabalham em uma empresa com 51 funcionários ou mais e trabalham pelo menos 20 horas por semana e recebem um salário mensal de pelo menos 80 mil ienes. A subcomissão das pensões do Conselho de Segurança Social realizada, o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência afirmou que, devido ao aumento do salário mínimo, que está aumentando o número de pessoas que recebem mais de 88 mil ienes por mês, e perguntou aos membros que se para abolir as exigências salariais, e foi pedida opinião. Entre eles, uma série de opiniões de que o salário mínimo está aumentando, por isso deveria ser abolido. Por que disso? Porque quanto mais pessoas ganham, mais pessoas vão parar de trabalhar. Por quê? Para não ultrapassar esse teto, para não pagar impostos. Então eles vão trabalhar o quê? Se ganha 88, 87 mil. 20 horas, vão trabalhar até 19 horas. Então, porque se abolir esse teto,
as pessoas vão poder trabalhar mais. Então, aquela ideia de escassez de mão de obra vai ser muito menor. Então, mas só começou essa negociação por causa da oposição aqui do Japão, não do partido governista, tá? Porque o partido governista ele tá pouco se lascando. Mas a oposição fez uma série de promessas de campanha que agora ela precisa cumprir. E uma dessas promessas de campanha era isso, a eliminação de certas paredes de tetos de rendimento. Tá? Tanto que tem partidos que já falaram, ó, se não tiver o consenso, não tem acordo. Então, enquanto não aprovar isso aqui, não tem acordo. Eles já falaram. Então, como é que fala assim? O Ishiba, ele tá andando assim na corda bamba. Acho que vai ser o governo, como é que fala assim? A parte governista que mais vai pisar em ovos vai ser do Ishiba. Mas, continua aqui. Entre eles havia uma série de opiniões que o salário mínimo, a parte ele deveria ser abolido, né? Mas havia também uma opinião cautelosa que só deveria ser abolido depois que o mínimo excedesse os níveis exigidos em todos os estados. Por que disso? Os estados já falaram que se cortar certos impostos, vai diminuir a arrecadação. E nisso diminuindo a arrecadação daquele estado, você sabe o que acontece, né? Tanto que eu já trouxe aqui um prospecto que mais da metade dos estados aqui do Japão, eles não conseguem trabalhar só por conta própria. Eles precisam da ajuda do dinheiro do governo. São muito poucos estados que têm autonomia sobre o próprio dinheiro. O que isso quer dizer? São aqueles estados que eles têm um controle de caixa muito bom, de gastos e ganhos, que eles não dependem do dinheiro do governo para administrar seu município. É o que nós deveríamos fazer nas nossas casas também. Tá? De acordo com os nossos salários, administrar nossas casas sem ter que ficar precisando de empréstimos ou algo parecido. Tá? A partir da hora que você precisa de algo assim, sinal que tem alguma coisa muito errada na tua vida. Tá? Na sua parte financeira. Então, tome cuidado. Além disso, o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão aboliu os requisitos, né, em relação à dimensão da empresa, afirmando que as medidas e os estilos de trabalho continuam a diversificar e as pessoas que trabalham a tempo parcial terão que aumentar a pensão que recebem no futuro. Então, para isso se tornar elegíveis, em relação às adesões, também foi aprovado. Então você vê que eles já estão mexendo, tá, nas coisas. O Ministério do Trabalho planeja tomar as medidas para apoiar as empresas afetadas pela flexibilização dessas exigências. Por outro lado, como medida para evitar que os trabalhadores fiquem ao peso dos prêmios dos seguros, o Ministério do Trabalho propôs uma disposição especial que permitiria que as empresas pagassem uma parte maior dos seus prêmios de seguro, que atualmente são divididos entre os trabalhadores, né, e a empresa. Houve opiniões opostas como isso criará disparidade entre pequenas e médias empresas. Porque o que isso quer dizer? Foi criado aqui uma disposição especial que, dependendo da empresa, vai arcar com mais, como é que se fala assim, uma parte maior dessa parte em relação ao seguro, do prêmio do seguro, em relação seguro-desemprego do funcionário. E tem a parte do Shakai Hoken também ali. Tá? Então, dependendo da empresa, vai arcar com a parte maior. Aí é aquela velha história, a empresa que arcar com a parte maior disso aí, grande provavelmente o governo deve dar um abatimento e vai vir um salário um pouco maior para esse funcionário. Só que pequenas e médias empresas, dependendo, por isso que ele falou, vai criar disparidade entre pequenas e médias empresas. Então, pequenas e médias empresas que não conseguirem fazer isso, não vão se tornar atrativas para funcionários. Então, as pessoas vão se candidatar muito menos dessas empresas. Então, você vê que vai ter ações, né? Vai ter leis que vão beneficiar uns em detrimento de outros. Então, você vê que o pau está comendo nas negociações ainda, né? Na conferência de imprensa à tarde, o secretário-chefe do Hayashi, né, disse:
Nesse momento, não decidimos sobre uma política específica para a revisão dos requisitos salariais, que é um requisito para os trabalhadores em tempo parcial que se inscrevem no seguro de empregados. Acredito que as discussões prosseguirão na perspectiva da construção de um sistema que seja neutro em relação ao estilo de trabalho. O governo está promovendo uma aplicação de seguro de trabalho de empregados aos trabalhadores de meio período, porque há benefícios em aderir ao seguro aos empregados, como pensões melhoradas e benefícios médicos. Trabalharemos na divulgação do pacote de fortalecimento para que muitos proprietários de empresa possam utilizá-los. Então você vê que eles estão negociando ainda. O negócio não fechou, mas está em andamento. Essa parte aqui, ele mexe muito para os estrangeiros agora. Tá? Então a partir daqui, preste bem atenção, porque aqui vai deixar muito bem claro como é que vai ser a mudança em relação ao pagamento de pensão para os estrangeiros e os direitos dos estrangeiros. Para ter direito a receber uma pensão pública no Japão, independentemente da nacionalidade, é necessário pagar o prêmio de seguro, no caso assim, pagar a parte lá cabível, durante 10 anos. Mas há muitos casos em que estrangeiros saem do país sem cumprir os requisitos de elegibilidade. E esses estrangeiros precisam pagar, no caso, os prêmios de seguro durante 10 anos, dependendo de um período de pagamento existente, onde você pode receber, no caso assim, a restituição, caso você queira, se você sair do país. No entanto, no abrigo do sistema atual, uma vez recebido um montante, o registro anterior de pagamento de seguros, ele é zerado. Por isso que, se a pessoa voltar a entrar no país e continuar vivendo lá, ela pode não conseguir receber a pensão ou o montante será reduzido, porque vai zerar isso aqui. Né? Então eles já estão dando a razão. Por esta razão, o Ministério do Trabalho não pagará essa restituição, tá? No caso do Chacai ali, para aqueles que deixarem o país temporariamente com reentre, e permitirá que eles assumam seus registros e retomem os pagamentos para quando eles voltarem para o Japão. Então o que isso quer dizer? Agora já deixou muito bem claro, porque na outra matéria, quando eu trouxe, ficou uma lacuna em relação a isso aí. Agora eles deixaram bem claro. O que isso quer dizer? Se você sair com reentre, você não pode pedir restituição. Então você vai ter que sair do país sem reentre, você vai ter que ir na prefeitura, quitar todas as suas dívidas e sair sem direito a reentre para pedir a restituição. Só que isso quer dizer, dependendo, se você sair sem reentre, você vai ter que tirar um visto novo. E aí? Tá? Então, dependendo, vai compensar a coisa? Não vai compensar. E se você levar em conta que 10 anos você já tem direito à aposentadoria no Japão, dependendo da situação de você fazer um resgate único e você ter algo vitalício para você, mesmo que seja pouquinho, porque com 10 anos vai pagar uma mixaria, mas ainda assim é uma mixaria que vai pingar para você de uma forma vitalícia, diferentemente de um resgate só. Então pense se realmente isso vale a pena para você pedir o resgate de acordo com essas mudanças de lei. Mas continuando aqui. Além disso, a medida aumenta o número, além disso, à medida em que aumenta o número de estrangeiros que permanecem por longos períodos, o limite máximo do prazo de pagamento que serve como base para o cálculo do pagamento único, no caso da restituição, tá? Será aumentado em 3 anos.
Então, dos 5 anos para 8. Isso já não mudou do último, como é que se fala assim? Do último vídeo que eu tinha gravado. Só que nesse daqui ele já deixou muito bem claro. Tá? Se não tem como sair, reentre e pedir o resgate. Então, quando der essa mudança na lei, tá? Não tem choro, não me dói. Então, se as pessoas quiserem fazer esse resgate desse dinheiro, tem que ser agora. Eles vão ter que voltar agora para o Brasil e fazer o resgate disso agora, antes da lei mudar. Porque depois que ela mudar, já era. Então a lei vai ficar assim. Tá? A disposição da lei, por enquanto, vai ficar assim. Mas continuando aqui. Um ponto importante na discussão dessa reforma do sistema de pensões, como melhorar, quase que não sai, o padrão futuro dos benefícios básicos das pensões. Em preparação ao futuro, o sistema atual de pensões introduziu um deslizamento macroeconômico que mantém níveis de benefícios inferiores às taxas de aumento e preços salariais. As taxas de aumento, preços e salários, tá? As perspectivas para as pensões são de que isso continuará por muito tempo. Se os benefícios continuarem a ser suprimidos, o nível diminuirá proporcionalmente. De acordo com estimativas do Ministério do Trabalho, aqui do Japão, se a situação econômica continuar a ser a mesma dos últimos 30 anos, a pensão básica em 2057 estará, estará com uma queda de 10 pontos em relação à atual 36,2%. Isso representa um valor de 25,5% na diminuição do salário mínimo da geração trabalhadora. Eu vou dar uma estimativa que muita gente não conhece, tá? Mas eu vou dar isso aqui bem ilustrado. Só para você ter ideia como é que está no Brasil, tá? Para ter uma sustentação em relação ao pagamento de pensões e aposentadorias, como é que fala assim? Uma base, isso no Brasil, tá? No Japão eu desconheço como é que tá. Isso no Brasil. Tinha que ter 7 trabalhadores para um aposentado. Tá? Isso de acordo com os estudos no Brasil, tinha que ter 7 trabalhadores para um aposentado, para poder ter suporte para aquele aposentado de uma forma tranquila, para o país rodar tranquilo. Sabe quanto está no Brasil? Já está 5. Está faltando 2. Tem déficit de 2. Só tem 5. E com o passar dos anos, isso vai diminuindo. E o Japão está assim já. Eles estão cientes disso. Só que eu não consegui encontrar um estudo que dê essa proporção de número de pessoas para aposentados aqui no Japão. No Brasil eu já encontrei. Aqui não. Por isso que eu estou falando que no Brasil hoje são 5. Então você vê que no Brasil a coisa está começando a ficar insustentável. E aqui a coisa já está também. Por que você acha que eles estão tentando, como é que se fala assim, ter ganhos para tudo quanto é lado? Só que infelizmente, ou felizmente, tá? A oposição veio com força e deu uma voadora de 2 pés no partido governista, que eles estão tendo que fazer todas essas mudanças. Essas mudanças estão acontecendo na parte das pensões, não é porque o governo Ishiba queria, não. É porque eles são obrigados, porque a oposição já falou. Se vocês não mudarem isso aqui, não tem apoio. Nós não vamos aprovar nada que vocês queiram. Porque a maioria do parlamento agora é da oposição. Por mais que o Ishiba ele consiga a maioria na próxima eleição, mas na primeira Câmara ele já não passa nada. Então não tem nem como ir para a segunda votação. Então de qualquer maneira o governo Ishiba já se lascou. Tá? Então ele vai comer na mão da oposição. Então vai ter uma série de reformas. Quando o governo Ishiba ele foi aceito, ele tinha falado, não vamos dar ajuda para ninguém, não vamos fazer ações populistas para ninguém. Não durou muito tempo, você vê que em janeiro já vai ter ajuda. Dezembro já vai ter subsídio para o combustível. Então você vê que
aquela parte marrenta dele não durou. Por quê? Ele está comendo na mão da oposição. Mas continuando aqui. Por essa razão, o Ministério do Trabalho está considerando as possibilidades de aumentar as contribuições de fundos. Então, o que significa? Vai aumentar os impostos. Olha aí. A possibilidade de aumentar as contribuições de fundos relativamente estáveis das pensões da segurança social para as finanças das pensões básicas e de encurtar o período durante os quais os níveis de benefícios básicos de pensões são suprimidos. Então você vê que o próprio Ministério do Trabalho já está pensando em aumentar aumentar os impostos, tá? Então já vai ficando esperto. Eu falei que isso ia acontecer, por quê? O Japão ia começar a perder de um lado, só que ele não pode perder essa grana, porque ele já conta com esse dinheiro. Então ele tem que repor de alguma maneira esse dinheiro. E como repõe esse dinheiro? Aumento de impostos. Por que aumento de impostos? Porque o Japão não consegue aumentar a arrecadação. No que? Na forma quantitativa. Por quê? Ele não gera mais empregos. Ele não gera novos empregos. Os empregos que ele tem, o que é? É reposição. Saiu um, precisa cobrir. Saiu outro, precisa cobrir. É só. Não está tendo grandes criações de novos empregos. Esse é o grande problema. E é isso que o Trump vai fazer lá nos Estados Unidos, quando ele falou: quer vender carro aqui nos Estados Unidos sem imposto? Monte uma fábrica aqui. E era isso que o Kishida deveria ter feito aqui no Japão também. E não o fez. A luz crescente do desejo dos idosos de trabalhar, claro que não é que eles queiram trabalhar, porque a pensão não dá. Tá? Um dos pontos de discussão é que a possibilidade de rever a pensão de velhice empregada, que reduz as pensões para as pessoas de 65 anos ou mais quando oferem um determinado montante de rendimento. Se esse sistema for abolido, a questão seria que, embora os benefícios para os pensionistas ativos aumentassem, o nível de benefício para as gerações futuras diminuiria. O que isso quer dizer? Que para os idosos atuais a pensão iria subir. Só que para as gerações futuras o gasto seria tanto que o governo teria que cortar certos ganhos. Então, para a geração futura não iria ganhar tanto como vai ganhar a geração atual. Então tem muita coisa que o governo, ele ainda vai ter que rebolar. Tá? Com o objetivo de exigir prêmios mais elevados aos que têm maiores rendimentos, no caso assim, quem ganhar mais vai ter que pagar mais. Tá? E que se inscreve nos planos de pensões dos trabalhadores, está sendo considerada a possibilidade de aumentar um limite máximo da remuneração mensal, que serve como base de cálculo dos prêmios. Então o que é isso? Vai aumentar a arrecadação. O governo vai aumentar o quanto vai ser descontado nas folhas de pagamento daqueles que ganham mais. Quanto mais? Não falaram. Tá? O limite máximo é de cerca 2 vezes o salário médio, que atualmente é de 650 mil ienes. Embora o aumento do limite máximo aumente os encargos, também aumentará o montante de pensão que a pessoa receberá no futuro. Isso é óbvio. É igual no Brasil. Você vê que no Brasil tem pessoas que contribuem com o mínimo, tem pessoas que contribuem com o máximo. Aquelas que contribuem o máximo, espera-se que se aposente com o teto. E aquelas que contribuem o mínimo, vão se aposentar com o mínimo. Espera-se que até o final do ano sejam emitidos os pareceres sobre cada questão e que o debate chegue na sua fase final. Então você vê que atualmente está assim. Tá? Então você vê que na parte para os estrangeiros já foi definido. Tá? Tanto que houve uma luz de esclarecimento em relação a isso agora. Então não resta dúvida. Então, para você que pretende fazer restituição desse dinheiro, de alguma coisa, o que eu não acho inteligente, tá? Mas se for fazer, você vai ter que ir embora agora. Porque final do ano já está aí. Então, na hora que eles baterem o martelo, é questão de só levar para a dieta. E em janeiro já tem a sessão nova da dieta. A dieta que fala assim, o parlamento aqui no Japão. Por isso que eles estão nisso agora, tá? Fazendo as deliberações, fazendo os planos, tá? Fazendo os ajustes nos, nos planos econômicos deles,
para quando chegar janeiro, já manda tudo e já aprova tudo de uma vez. Simples assim. Tá? Porque deveria ter sido feito nisso em outubro? Sim. Só que em outubro ainda, o Ishiba, ele não era como é que se fala assim? O primeiro-ministro, como é que se fala assim? Atual. Ele estava assim no cargo, mas não estava reconhecido. Aí teve aquela sessão da dieta ali, que a oposição perdeu uma grande oportunidade de virar o jogo, tá? É aquela velha história, quer ter um resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Burrice, tá? Então o velho lá não se moveu, se lascou. Ele achou que ele ia estar por cima da carne seca, porque ele tinha a maioria na bancada, se lascou, tá? E nisso o Ishiba, como é que fala assim, se fez primeiro-ministro mesmo ali. Só que agora ele vai viver nesse impasse, tá? Quer aprovar alguma coisa, vai ter que me dar isso. É igual no Brasil. Você vê que no Brasil, para poder aprovar alguma lei, eles vão ter que dar uma coisa ou vão ter que dar outra. Tá? Então é a mesma coisa aqui no Japão agora. Tá? Parte de concessão. Eu não sei se dá para você escutar. Você vê que tem os vizinhos falando aqui. Né? Os caras são tensos também, né? Mas já dá para você ter uma ideia como é que a coisa tá pro lado de cá. Então já procura aí, como é que se fala, se preparando, porque também vai ter esse futuro aumento dos impostos aqui no Japão. Você vê que eu já estou trazendo isso para você, tá? Só que na próxima matéria tem uma outra coisa falando disso também. Só que não nesse vídeo, vai ser no próximo vídeo, que nesse não dá tempo. Você vê que já está com 56 minutos de vídeo, tá? Não dá tempo de encaixar outra matéria. Porque eu sabia que como essa era comprida, eu gastaria mais tempo nela. Tá certo? E como o vídeo ficou comprido, espero que você tenha conseguido entender alguma coisa e que isso te ajude de alguma coisa, de alguma forma, tá? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal, tá certo? E Maido!